Então, gente, eu vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos, então, para o nosso treinamento de hoje, tá? Vou compartilhar aqui. Vamos lá, então. O cérebro e a nova frequência vibracional. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Vai ser realmente mágico, vai ser muito legal. Vamos lá, então. Esqueci de fazer o Hertz. Fazemos no final, né? Vou seguir aqui para a gente ter bastante conteúdo hoje. Depois a gente faz. Então, cada pensamento de vocês é produzido internamente, né? E ele desenvolve a capacidade de colocar o seu pensamento em sintonia. O novo pensamento, ele está onde estiver o nosso coração. E o ser humano que desenvolve a capacidade de colocar o seu pensamento em sintonia com o coração. Nós somos uns seres multidisciplinares, multidimensionais nesse universo. Então, o nosso cérebro, ele é dividido, o maior exemplo, né, que eu tenho de criatura por exemplo, uma criatura multidimensional é o Walt Disney, né? O Walt Disney, ele se tornou realidade tudo o que fazia, ele tornou realidade tudo o que fazia, a parte do imaginário realmente infantil, e dizia que as pessoas, e suas façanhas, né, que você pode mudar o mundo, você não pode mudar o mundo, então mude você. Para realizar transformações em nós, na gente mesmo, né, é necessário um estudo sobre a máquina extraordinária que é o nosso cérebro. Hoje, sabe-se que o cérebro tem 3 estruturas diferentes e interconectadas, que nós temos ali, tá? As 3 partezinhas do cérebro, que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, que é o inconsciente, lembram? Então, o sistema límbico é herdado dos mamíferos, e o límbico, em latim, significa periferia. Está localizado nos limites externos do tronco cerebral, tem ali a imagem, que bem ali do ladinho, vocês identificaram, né? Ok, então, reptiliano administra as emoções e as capacidades de se sentir. É o inconsciente, também chamado de sistema límbico. O reptiliano coordena o comportamento. Este cérebro, o reptiliano, a gente tem isso ao longo de muitos anos, né? Dos ancestrais, tudo vem realmente, porque a história diz o quê? Que a gente já pode ter sido macaco, pode ter sido realmente um réptil, né? Então vem realmente disso. A gente traz esses ancestrais no nosso gene. E isso repercute por que a gente tem vontade de se vingar, por que a gente fica magoado. É tudo por causa do cérebro reptiliano. Senão, se fosse só pela emocional, a gente agiria somente realmente pela emoção, né? Então, os hábitos e padrões repetitivos, físicos e quimicamente. É fruto da longa evolução animal até o homem, herdado dos répteis, controla os sistemas automáticos e os gestos instintivos e involuntários. Quando a gente consegue correr, caminhar, balançar a perna, tudo vem das nossas coordenações motoras deste cérebro que chamamos de reptiliano. O neocórtex, cerca de 100 milhões de anos, o cérebro dos mamíferos deu um salto, que é uma mudança de frequência. E fazendo agir o neocórtex, nascia o Homo sapiens, que na verdade se usa o hemisfério esquerdo, né, correspondendo ao pensamento racional, que é a imaginação, o lado gerenciado às ações da personalidade, e o outro dirigido, então, pelos procedimentos da essência, o lado emoção, o lado razão, ou como querem alguns, que é o chamado, então, de espírito, né? Então, esse é o neocórtex, que a gente ouve falar muito. Segundo pesquisadores, os cientistas de qual a gente estuda, alguns amparadores espirituais, a evolução natural está provocando atualmente uma sintetização cerebral.
É um novo salto na mudança frequencial, também frequência vibracional, e elaboração do novo padrão cerebral, que é o sintético, que é uma perfeita harmonização entre o hemisfério direito e esquerdo, que já está sendo estudado, e logo, logo, com cientificações aí, comprovado pela ciência, que é o lado, então, da razão e do sentimento. Isso quer dizer que o ser humano está entrando para uma nova frequência vibracional. 30 anos atrás, ele é muito conhecido, é um geofísico, ele é Schumann, né? Super conhecido no mundo quântico. Ele descobriu que havia uma graduação de voltagem entre a ionosfera e a Terra. Essa frequência é 7 Hz. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é a famosa frequência de Schumann. Vocês ouviram falar muito dessa frequência de Schumann agora, com essa questão da onda. Lembra da onda X? Eram estudos dele. Ele que trouxe realmente esses estudos e essa nova frequência vibracional que invadiu a Terra para quem estava com esse despertar de consciência, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão expandindo a consciência para poder atingir níveis que até hoje vocês não atingiram. Então, no início dos anos 90, esses cientistas comprovaram que a frequência planetária ela estava alterada, tendo aumentado, olha que interessante, para 8,3 Hz. A frequência da Terra lá, 30 anos atrás, por essa escala de Schumann, era 7 Hz. E, nos anos 90, os cientistas, então, descobriram que havia aumentado para 8,3 Hz. A hipótese dos cientistas é que realmente o mundo, o planeta, a Terra, agora vocês entenderam que da onda X, né? Ele está realmente entrando para uma nova frequência, onde uma dimensão, digamos assim, né? E pessoas que estão nesse despertar estão recebendo essa influência, acabam sendo beneficiados, então, com essa frequência que vem realmente do universo. E uma coisa interessante é que o próprio calendário maia, desde a antiguidade, ele diz, né, que em 2012 a 2016, a humanidade passaria por um estado de eterização em seu campo de luz, provocando a fusão, que seria o encontro dos planetas com a Terra, provocando uma grande frequência vibracional até então jamais descoberta, que poderia mudar, então, a frequência das pessoas com influência, então, do universo. Eu realmente sou apaixonada. E onde isso vai repercutir que nós vamos estudar? Na mudança do DNA. Porque nós podemos reprogramar o DNA, porque nós recebemos uma frequência extra através de todos esses estudos que eu acabei então, de citar para vocês. Bacana, né? Nós vamos agora, o conteúdo frequência realmente ele é apaixonante. Vamos ver então o pensamento quântico. Temos um cérebro que nos conecta com o mundo externo. Ele é ávido por informações. O cérebro, ele é um excelente gravador do ambiente em que vivemos. Uma vez que as informações chegam até o cérebro, ele grava. Ele está estruturado para permitir 3 funções básicas: pensar, sentir e agir. Pensar, fazer e ser. E tudo isso tem um campo eletromagnético, né? Que são as 4 forças. Deixa eu explicar, então, o que é isso. O cérebro, ele tem estrutura que permite... ele permite essas funções que estão lá no neocórtex, o cérebro límbico, o cérebro límbico e o cerebelo, tá? Que fica ali entre essas funções do reptiliano, daqueles que eu falei. O cérebro ele tem estruturas que permitem essas funções que ficam então ali. São literalmente 3 cérebros, ok? O límbico, o neocórtex e agora então o cerebelo. Deixa eu ver como é que eu vou explicar. Esses 3 cérebros, eles comunicam-se entre si, e como eles fazem conexões com o corpo inteiro, essas informações são importantes para aqueles que buscam uma transformação pessoal. E é o processo de pensar, fazer e ser, que forma os hábitos, isto é, programação automática e inconsciente pela qual coordena os nossos comportamentos. Importante entender que
tudo tem um campo eletromagnético. Tem 4 forças. Tem a força forte, que junta o próton com o nêutron. A força fraca, pensamento positivo, tá? Força fraca. O que é um pensamento positivo? É uma frequência baixa, sem carga, que seria os prótons, os nêutrons, os elétrons. Então, agora vocês vão entender o que é uma frequência. Ah, mas o que é vibrar em 40 Hz? O que é vibrar em 500 Hz? Então, vamos lá. Força forte. Isso aqui é física quântica. Eu vou estar o tempo todo fazendo com que vocês compreendam. E aí, o que eu faço com isso na minha vida? Então, força forte, que junta prótons com nêutrons. Ah, não entendi nada. Tudo bem, pensamento positivo. Quanto mais carga, mais você consegue aquilo que você quer, porque está na frequência daquilo que você quer. Força fraca. Tem elétrons em volta e tem elétrons como carga negativa. Quando tem carga positiva no prótons, há um campo eletromagnético. Gente, olha que fantástico. Então, força fraca. Tem um elétron em volta. O elétron fica girando em volta do átomo, né? E tem carga negativa. Então, se tem o elétron, ele tem um campo eletromagnético ao redor. Beleza, não entendi, não importa. O que importa é que eu só entender cientificamente o que é um pensamento positivo, um negativo, e como tudo acontece. Eletromagnetismo, gravidade, que permeia tudo isso. Então, vamos lá. Ao redor do átomo tem um campo eletromagnético, né? Aonde tudo aquilo que eu vibro retorna. No mesmo instante, eletromagnetismo. Eletro, vai. Magnetismo, volta. Gravidade, é a gravidade, é o campo da gravidade, é a lei da gravidade ao redor. Todos os meus pensamentos têm isso. Meus pensamentos positivos. Só tem pensamento positivo, não tem carga negativa. Só tem prótons e nêutrons, que é a força forte. Força fraca. Tem tem nêutrons, que é carga negativa. Então, você está num campo eletromagnético negativo, atraindo coisas negativas. Porque tem campo eletromagnético e tem a lei da gravidade permeando ao redor tudo isso. Olha que bingo fantástico que vocês acabaram de descobrir agora, né? Então, somente uma pessoa amorosa, aquela que realmente é amorosa, pode encontrar um parceiro certo. Porque não tem como você ser uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa grosseira e encontrar um grande amor. Uma pessoa que vibra numa frequência de amor, porque vocês se repelem. Vocês não se encontram, você precisa ser para ter, né? Então, por exemplo, frequências vibracionais da alegria, nos momentos sim, atrai alegria, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que está infeliz e você quer encontrar alguém legal, você não vai encontrar, você só vai encontrar alguém infeliz. Pessoas infelizes são atraídas pelas pessoas infelizes. E isso é ótimo, é natural. É bom que as pessoas infelizes não sejam atraídas pelas pessoas felizes, senão elas destruiriam a felicidade delas. Pensa você feliz atraindo pessoas infelizes, ela ia destruir a tua felicidade. Então, o campo eletromagnético não atrai. Está perfeitamente tudo bem, né? Somente pessoas felizes são atraídas pelas pessoas felizes, o semelhante atrai semelhante, é uma lei. Pessoas inteligentes são atraídas pelas pessoas inteligentes, pessoas estúpidas são atraídas por pessoas estúpidas, pessoas que se vitimizam atraem vitimização, pessoas que julgam atraem julgamento, pessoas que enxergam nos outros os defeitos atraem pessoas que adoram ver os teus defeitos. É um campo eletromagnético, é lindo, né? Neurônio espelho. O cérebro identifica o neurônio espelho. Eu postei um texto hoje sobre isso, né? A área de ativação cerebral. Então, pessoas inteligentes são atraídas por pessoas inteligentes. É por isso que nós estamos aqui nesse grupo. Boas pessoas, bons vendedores atraem suas melhores vendas, os melhores clientes e assim por diante. Entenderam? Porque no pior das minhas dores, na pior do meu desespero, o que eu fazia? Eu ia lá meditar. Eu ia lá
aumentar a minha frequência, porque a única certeza que eu tinha, por mais que eu quisesse chorar, por mais que eu quisesse realmente ficar sentindo aquela dor, aquela vitimização, aquela dor mesmo, aquele fracasso que eu estava sentindo, não ia adiantar. Conhecendo, despertando minha consciência para esses conhecimentos, a única certeza que eu tinha é: eu não tenho como sair da onde eu estou com a mesma frequência que eu entrei, é impossível, elas se repelem. Então eu preciso aumentar a minha frequência, acreditar que já está tudo certo, alinhar minha frequência, aquilo que eu quero ter, ser e fazer, e aí eu saio de lá. E aí, realmente, eu consigo voltar a prosperar, consigo voltar a conquistar tudo que eu perdi, apartamento, carro, empresa, tudo. Relacionamento, enfim, tudo aquilo. A minha própria autoestima que eu não tinha mais, eu sequer me olhava no espelho, né? Então, tudo aquilo eu voltei. Por isso que eu digo, eu não tive uma falência financeira. Eu tive uma falência espiritual, porque eu fiquei ateia, né? Eu não acreditava mais em Deus, então eu fiquei perdida. Eu tive uma falência pessoal, eu tive uma falência financeira, uma falência moral. Então foi realmente assim, uma falência em todos os sentidos. E eu estou aqui falando com vocês, querendo ensinar o que me fez sair de lá, aquilo que eu sei que eu posso ensinar. Eu entendo que é compartilhando, que é ensinando, que a gente tem, porque a partir do momento que, por exemplo, eu decidi que eu entregaria para vocês o melhor treinamento, mesmo sendo um conteúdo de um treinamento master, de um treinamento avançado, deixando de vender um treinamento avançado, supostamente, é claro que não, porque é muito mais conteúdo, mas parte dele eu acabei entregando aqui para vocês. É um pensamento mesquinho, é um pensamento pobre, é um pensamento de escassez, é um pensamento de falta. Aí o que eu vou ter mais? Falta. Como eu vivo na prosperidade, como eu vivo na abundância, não me falta conteúdo, não me falta abundância. Então, quanto mais eu der, quanto mais eu compartilhar, quanto mais eu ensinar, mais eu tenho. Eu não tenho dúvida que o treinamento online, o Hertz, ele vai vender 10 vezes mais do que venderia, pelo fato de eu estar dedicando tudo isso para essa turma, por exemplo, que não estava combinado. Então, por quê? Porque eu vibro na abundância. Agora, se eu tivesse na mesquinharia de, não, eu não vou ensinar isso, porque eles nem compraram isso, com o que eles estão pagando eu já entreguei. Cara, isso é o pensamento pobre, que vai te manter aonde você está. Sempre. Eu não vou ficar até 5 minutos a mais na empresa, porque a empresa não merece. Não é para você. Não é para a empresa, é para você. Faça o que tem que ser feito, não o que você é pago para fazer. Se você quiser chegar em algum lugar, é o que eu estou fazendo com vocês. Eu faço um atendimento que é de 1 hora, eu atendo o cliente em 1h30. Você dá 100%, dá 200% daquilo que você tem que fazer. E aí sim, pela lei que eu ensinei, dar e receberás. Você nunca vai receber para dar, porque a lei não opera do contrário. Não há como a lei operar, receberás para dar. Não, é dar para receber. Mas eu não estou recebendo. Continua dando. Continua te doando. Continua ajudando. Continua agradecendo. Mas ninguém reconhece. Quem disse que tem que reconhecer? Se você fizer para ter reconhecimento, aí é óbvio que você vai te frustrar. Pensa como eu já contei, né? Você ficasse pensando, mas eles não reconhecem. E quem disse que eu preciso de reconhecimento? É claro que é bom, é claro que é fantástico, é claro que eu fico feliz, mas eu faço o que tem que ser feito. E se vier o reconhecimento, uau, eu vou pular de alegria. Mas se eu não tiver expectativa e eu fizer simplesmente 200% do meu melhor, ok. Dever cumprido, extraordinário. A lei, ela opera, dar e receberás. Eu fiz, obrigatoriamente eu vou receber. E se eu não receber de vocês, eu recebo do universo, eu recebo das outras turmas. Entenderam o que eu quero dizer? Se esse empregador não te reconheceu, dane-se ele. Não é para ele que você fez. Não é para vocês que eu estou fazendo. Não é para mim que vocês estão fazendo. É para nós, é para o nosso todo, é para o teu eu, é o que alimenta um eu maior. Então você vai ficar 5 minutos a mais, vai ficar contando mesquinharia? Eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou ir lá porque as pessoas não reconhecem. Vamos pensar o seguinte, você ama um filho esperando com que ele te ame de volta? Não, você simplesmente ama. E você não está preocupada se ele vai te amar de volta ou não. Isso é você fazer o que tem que ser feito. E eu falo isso nas leis. A lei é
é assim, simplesmente não tem certo e errado, não tem expectativa, não tem o que tem que ser feito, simplesmente é assim. E é dessa forma que a gente tem que dirigir as nossas vidas. Então, eu vou e faço, eu tenho que ficar até mais tarde, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou ajudar o pessoal. Eu não vou ajudar que se dane os outros. Entenderam onde eu quero chegar? E aí você opera as leis, você faz com que tudo ande, por quê? Porque as leis estão, os átomos estão alinhados como se fossem metais, moléculas de metais. Como os metais não se alinham, eles não se tem ímã, né? Eles se alinham. É assim os nossos pensamentos, é assim a nossa vida também. Tudo no universo é dessa forma. É dessa forma que a gente pode vibrar também. Então, as forças, elas funcionam dessa forma. Tudo que você sente é composto por átomo, é uma onda. Então, os seus sentimentos é uma onda. Os seus pensamentos é uma outra onda. Porém, essa numa velocidade grande. Vamos entender aqui de novo. O campo eletromagnético vai e volta. Não é algo linear. Não é que primeiro você manda e depois volta. É ao mesmo tempo, tá? O pensamento é uma onda, o sentimento é uma onda e tudo isso permeando o campo eletromagnético ao mesmo tempo. Tudo que você sente, então, é composto por átomo, que é uma onda, e os sentimentos, uma outra onda. Repetindo, tem que gravar. Vamos pensar em vendas, por exemplo. Qual a meta? Qual a comissão que eu determinei com o observador ganhar? Quem é o observador? Vocês, né? Falamos em outras aulas. Sempre que eu falar em observador, lembram da fenda dupla que a colega mandou pra gente, que eu não consegui passar o vídeo, que eu falei, tem que ir lá assistir. Inclusive, eu vou baixar a fenda dupla e eu vou colocar, eu vou tentar passar hoje de novo, e eu vou colocar lá na área de membros, tá? Porque vocês têm que assistir, porque a física quântica, ela se baseia, a parte dela, e boa proporção dela, pela fenda dupla. Justamente pela fenda dupla, por ter provado cientificamente, a partir do momento em que o cientista pensou que ele iria mudar o experimento, e o pensamento, a consciência do cientista mudou toda a realidade. Então, se o cientista pensou que o elétron ia passar pelas duas fendas, o elétron foi e passou, nós interferimos a nossa realidade o tempo todo. E como é que ele passa um elétron, uma partícula, passa em dois buracos, para não falar uma fenda, né? Para falar uma linguagem bem de vocês, passar em dois buracos ao mesmo tempo, que é a fenda dupla. Porque é uma onda. Ele só pode um elétron. Vamos pensar numa caneta. Como é que uma caneta passa em dois buracos ao mesmo tempo? Só passa em dois buracos ao mesmo tempo porque é uma onda. A mesma onda que faz o celular funcionar, que faz com que o bilhete do metrô funcione, com que a TV a cabo funciona. Vocês enxergam a internet na casa de vocês? O fio da internet? Não enxerga. Tem Wi-Fi por tudo. É uma onda que leva o Wi-Fi por tudo. Essa mesma onda é o pensamento. Aonde eu penso e você pensa. Existe uma sincronicidade provada cientificamente, entrelaçamento quântico. Entenderam? Então, aquilo que você pensa vira matéria através da aquisição de energia. Se baixa a energia, como a gente viu lá na água, lembram? Sólido, gasoso, líquido, só aumenta a energia, está vibrando em frequências altíssimas, baixa energia, aí vira matéria, vira cadeira, vira mesa, vira parede, mas tudo é onda, tudo está vibrando. Então, seguindo, no mundo dos negócios, para ganhar dinheiro, para qualquer outra coisa, quando se entende isso, fica realmente muito simples. Se você tiver um pensamento de carência, nós estamos emitindo uma determinada frequência em hertz de carência. Nós estamos emitindo determinada frequência X carência. Tudo isso é possível medir. Emite X hertz, que é igual ao sentimento de carência. Por exemplo, dívida, falta de dinheiro, falta de capital, falta de cliente e assim por diante. Então, isso tem uma frequência. Essa mesma frequência que vai voltar. Não tem como voltar outra frequência, porque só volta no campo eletromagnético aquilo que saiu. Sai, volta. Se você mudar dentro de você aquilo que você emite, aquilo que você emitiu que tem que retornar. Ok? Então, eletromagnetismo. Você manda e volta o quê? Volta a carência, né? Nós estamos emitindo determinada frequência em hertz de carência.
Tudo isso é possível medir. Emite X Hertz, que é igual ao sentimento de carência, falta de dinheiro, falta de capital, falta de cliente e assim por diante. Ok? Ficou tranquilo? Ficou realmente esclarecido? Por exemplo, manda 50 Hertz de falta de dinheiro, falta de capital. O que volta? Sim, mais falta de capital, mais falta de dinheiro. A mente não sabe o que é falta de dinheiro. Ela responde por frequência vibracional. Ela não sabe que isso vai te destruir mais ainda, te colocar no fundo do poço. Ela obedece ordens. Nós vimos isso também, tá? O que você, por exemplo, se manda, como é um sinal, uma frequência, kilohertz, vamos pensar assim, aquilo que manda é o que volta. Então, manda 50 kHz. O que vai captar de volta pela onda? 50 Hz, né? Então, se você, na sua TV, você coloca na Globo, você assiste o quê? Record? Você consegue assistir SBT? Nunca! Aqui está a prova do que eu estou falando. Vamos pensar que a Globo é a vitimização. A Globo é a vitimização. A Globo é a falta de dinheiro, trazendo para a vida de vocês. Você simplesmente colocou na frequência, na estação, né? Colocou ali na Globo. Você vai conseguir assistir SBT? Nunca. Então, você vai conseguir emitindo lá no canal da vergonha, da depressão, da raiva, do julgamento ao próximo. Você colocou no canal do julgamento ao próximo. Você vai conseguir atrair um carro novo? Você vai conseguir acionar o canal da prosperidade? Não, jamais. Eu assino embaixo. Nunca. Nunca, jamais. Por que eu repito nunca, jamais? Porque se eu não tivesse vivido isso, eu teria simplesmente a teoria do que eu estou falando, talvez eu dizia, não vai conseguir. Vai, próximo tópico. Eu não ia dizer nunca, jamais, jamais, nunca. Eu assino embaixo e assino em cartório. Por quê? Porque eu sei o que eu estou falando. Nunca. É o que você emite que você retorna. Não há como a gente ficar chorando e brigando com Deus. Eu já fiz isso. Briguei, gritei, briguei mesmo, chorei, esperneei. Gritei de ficar sem voz, de me agredir fisicamente, inclusive, de tanta raiva que eu estava, da situação que eu estava, e com ele só piorou, né? Porque é uma frequência. Aquilo que emite retorna na mesma que é emitida. Quando eu mudei, o mundo mudou. Quando eu entendi o que estava acontecendo dentro de mim, como funcionava o mundo, como funcionava a consciência, como funcionavam os pensamentos, os sentimentos, as frequências e as emoções, como num passe de mágica, de uma forma realmente muito rápida, as coisas começaram a mudar. Mas o mais interessante, eu ainda devia para todo mundo. Eu ainda não tinha dinheiro para fazer um rancho no final do mês, mas eu vivia uma paz dentro de mim que eu nunca na vida havia sentido. Porque quando eu tinha muito dinheiro, quando eu não sabia nem quanto eu ganhava, as pessoas me perguntavam, quanto que tu ganha? Eu nunca soube quanto eu gastava e nem quanto eu ganhava, eu ganhava muito bem, mas eu não tinha paz. Eu era louca, pensamentos obsessivos compulsivos, trabalhando 24 horas por dia, isso não é vida, porque existe uma lei do mínimo esforço. Se você está trabalhando demais, se você está se matando de trabalhar, pausa, pasmem, tá tudo errado. Tá tudo errado. Para, reflete, pensa tudo de novo, conserta, corrija a rota, porque está tudo errado. As pessoas confundem plantar para colher com se matar de trabalhar e não colher nunca. Se está se matando de trabalhar, está errado. Porque a lei do fluxo, quando você entra em fluxo com a lei divina, você simplesmente é. Você simplesmente está no fluxo. Vou dar um exemplo da Jaque, a nossa gerente. Ela fez uns atendimentos essa semana para os assessorados. Ela faz esse gerenciamento assim dos nossos contratos de headhunter e outplacement, que é os coachings de recolocação profissional. E aí ela faz um aconselhamento, enfim, um trabalho dirigido de coaching de aconselhamento, que a gente chama de mentoring,
Ela fez o mentoring e dirigiu, enfim, o que tinha que fazer com cada um dos clientes. E aí ela voltava dos atendimentos feliz da vida, flutuando, incorporada, canalizada, né? Porque nem ela sabia como ela sabia fazer aquilo. O que eu quero dizer com isso? É claro que ela sabe, mas as palavras brotam. Você não planejou o que tinha que falar, você não planejou o que tinha que ser feito, você vai lá e faz. Você cumpre a tua missão. E as coisas simplesmente vêm com uma missão de vida, com uma coisa assim, ó. É como eu aqui falando tudo isso, não está planejado. Eu tenho um slide, mas as coisas surgem e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, porque eu estou no fluxo da minha missão de vida. Agora, se eu tivesse que falar sobre contabilidade, se eu estivesse falando sobre vendas, embora eu até falo, mas se eu tivesse que estar aqui dando uma palestra sobre, sei lá, astrologia, um assunto que eu não entendo, medicina, eu não ia saber, eu ia ter que ler o slide e ponto, acabou, porque eu tô sofrendo para fazer aquilo. Então, tá errado. É essas coisas que a gente tem que enxergar, esses sinais, para entrar realmente no fluxo que eu chamo de fluxo, que é o estado de ser. É simplesmente ser para ter. Tu não precisa se falar, tu não precisa se. Não é ter, não é ter para ser, né? É você ser. As pessoas vão te elogiar, vão te admirar, simplesmente por você fazer o que tem que ser feito. Atender um cliente com excelência, aquela coisa assim de uau! O que eu tenho de diferente? Não tem nada. Você já é diferente. Então, você que fez esse atendimento excepcional, sabe? Quando eu comecei a despertar para vibrar na frequência do amor, eu comecei a ser realmente amor, para poder colher amor das pessoas, eu tinha que ser amor, né? Então, por exemplo, era muito engraçado, porque eu até comentei um dia que eu cheguei na empresa, eu voltando do restaurante, todo mundo na rua me cumprimentava, mas eu não conhecia ninguém, eu acho que eu não conhecia. Porque o estado é uma energia, é uma vibração flutuando, que as pessoas te cumprimentam, as pessoas sorriem para você, mas porque você está vibrando no amor, você quer ser o amor, para colher esse amor, e o universo simplesmente se encarrega de te mostrar que é assim. Então eu praticava isso, por exemplo, com o guarda do prédio, com todas as pessoas que eu tinha contato. Eu queria estar no agora. Eu não queria pegar meu celular, por exemplo, para olhar uma mensagem. Eu queria estar conectada no olho da pessoa, estar no agora, sabe? Estar completamente com ela, estar no atendimento, alguém que eu atendi na porta da empresa, sei lá, a empregada que veio na minha casa, o cara que veio medir para colocar um espelho. Mas sabe, ser especial para aquela pessoa, de ele sair daqui e falar, caramba, que mulher extraordinária, mas eu não sei nem porquê. E ele não sabe porquê mesmo, porque é inconsciente. É o teu estado de ser aqui e agora com o teu filho, com os teus amigos, é você saborear uma comida, ao invés de comer a comida, é você prestar atenção no sabor que ela tem, o quanto é maravilhoso estar ali, saboreando o gosto daquela comida, estar tomando um vinho demorado, estar lendo e entendendo o que você está lendo. Entendendo onde eu quero chegar? Hoje em dia, e cada vez menos, a gente não tem olhos para isso. E estar no agora é fantástico, é maravilhoso, porque você tem a oportunidade de enxergar coisas que você não está vendo e que estão na tua frente. Mas você não está vendo, porque você está olhando com uma lente, e no momento que você tira essa lente, tira esse óculos, você vai ver o quão maravilhoso, o quão fantástico é estar aqui, viver essa vida e participar dessa grande experiência.